Bom dia, Tassi. Bom dia, Sueli. Bom dia, tudo bom? Muito bom estar com você. Obrigada. Bem-vinda. Bem-vinda. As meninas estão dando um bom dia aqui no privado, por mensagem. Renata, a aula é toda com você. Eu gostaria que você se apresentasse também um pouquinho para as meninas. A Renata é quem cuida de todo o sistema de qualidade da Souleve, cuida do nosso laboratório, é, é a nossa vice-presidente, vamos dizer assim. Bom dia, meninas. Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá bom. Primeira coisa, muito legal estar aqui com vocês. Meu nome é Renata Pudo, eu trabalho com a Sara já faz alguns anos, né? Participo, né, da Souleve desde do seu início, com a questão dos moduladores frequenciais. Eu já trago uma experiência de outras empresas que eu trabalhei, mas a Sara ela trouxe uma proposta muito legal, muito diferenciada. E não basta ter moduladores, você precisa ter uma base de criação desses moduladores, porque moduladores frequenciais, eles têm impregnado neles o quê? As frequências e principalmente as intenções das frequências. Não é só a frequência em si. Então, isso fez com que a Souleve se diferenciasse muito com relação a outras empresas de moduladores, que olhavam mais para a parte física, né? Separavam, esse é físico, esse é emocional, esse é não sei o quê. A Souleve, ela já trabalha com as 4 linhas, tanto física, emocional, psíquica e também espiritual, né? Então, toda essa parte energética, elas estão dentro de cada um dos seus moduladores. Nós temos uma prerrogativa que o corpo é mata-borrão da alma, então tem que tratar o corpo, mas tem que tratar aquilo que também gerou alguma disfunção para o corpo. E você fala, mas qual que é a base? A base tem muito medicina tradicional chinesa, porque a minha base é medicina tradicional chinesa. Eu estou nessa linha da acupuntura há mais de 20 anos. Então, eu trago isso meio que incorporado em mim, né? Eu penso como medicina chinesa. Posso não ter o olhinho puxado, mas eu tenho muita empatia pelos ensinamentos que a medicina tradicional chinesa traz. Associado a isso, a radiestesia. A radiestesia é uma forma da gente fazer leitura de campos bioenergéticos. Então, somando tudo isso, né, somando aquilo que a gente conhece da modulação frequencial, com a proposta que a Souleve trouxe, né, que está cada vez mais sedimentado, porque até brinco com a Sara, a pessoa comprar uma vez, às vezes ela compra pela confiança, mas quando ela recompra, é porque ela realmente viu o resultado. Então, quando a pessoa volta e vem nos buscar e quer novamente os moduladores, é que a gente puxa a vida. Para essa pessoa fez todo sentido, ela percebeu os resultados. Então, isso Exatamente. para a gente é muito, muito realmente valioso ter vocês retornando com a gente, querendo tirar dúvidas, querendo saber mais. Isso para nós é muito, muito valioso, tá? A gente sabe que a questão da modulação, ela vai espalhando. Então, os clientes, eles vão se beneficiando com isso. E esse Isso que benefício que trouxe o nos nosso alimenta. crescimento. Isso que nos Exatamente. alimenta e nos fez crescer tanto, né, Rê? Exato. O fundamento que nós utilizamos, a base que nós utilizamos, o nosso porquê e trabalhar tudo isso com ética, com responsabilidade para trazer resultado. Então, isso realmente é o que fortaleceu, continua fortalecendo a Souleve para essa expansão, né, no Brasil todo. Fico muito E feliz de por você ter isso, podem compartilhado isso. mandar os seus comentários, os seus depoimentos, que para nós é um alimento. Vocês estão nos alimentando e estão se retroalimentando. Quanto mais alimentada nós estivermos, mais força nós temos para poder servir vocês melhores, de uma forma melhor. Com certeza. E Acho que o nós Dalila está criamos aberto o muito microfone da linha dela. nova com pedido de vocês, com o que vocês traziam para nós, né? Então, nós criamos os produtos novos de acordo com os pedidos e as necessidades de vocês também. É muito importante a gente deixar, né, colocar isso também.
É, Bora Tá lá, bom, Rê. bora lá. Bom, eu acho que o microfone da Lília está aberto. Acho que é melhor fechar, porque senão fica entrando. Bom, querida Mônica, a nossa paciente do dia. Então, através do seu atendimento, nós vamos mostrar um pouco como que é a radiestesia à distância, como que nós vamos fazer o seu tratamento à distância. Mas antes eu preciso dar só colocar algumas bases, tá bom? Aí eu já entro com algumas perguntas contigo, tá? Ok. Bom, gente, base de radiestesia. Base de radiestesia, tá? É você, não são os instrumentos, é você. Então, quando a gente fala de radiestesia presencial, é mais fácil, por quê? Porque você está diretamente lidando com o campo da pessoa. Então, esse é um ponto muito importante. Por que que eu estou colocando isso já de pronto? Porque precisa de treino. Então, treinem também com pessoas que estão perto de você, para você ter firmeza para tratar pessoas que não estão tão próximas. Quando a gente está fazendo atendimento online, tá, com a pessoa aqui juntinho, isso facilita um pouco mais. Vejam, existem graus, né? Quando eu estou, por exemplo, eu estive lá no congresso e eu fiz muita avaliação com as pessoas lá. Por que não foi tão difícil fazer avaliação? Porque eu tinha a caixa de testadores, que era o testemunho, e a pessoa na minha frente. Então, por mais bagunçado que estivesse o campo, o que se relatava de o testador com a pessoa, eu tinha certeza da resposta. Tanto que veio várias pessoas bem capciosas lá para fazer os testes. Pensa que não, viu? Foi um pessoalzinho bem capcioso lá. Capcioso no sentido, sabe? Ah, testa tal coisa para mim. Aí você testar e dar aquela saída, a pessoa abrir um zóio desse tamanho e falar assim, nossa, realmente esse meu órgão não tá Meninas, eu vou legal. pedir licença para vocês, pedir licença para Renata de alguns minutinhos, só para dar um mamazinho para Laura e já volto. A Renata toca aí, tá? Só um minutinho. Não, vai lá, lindona, pode ir lá. Tranquilinho. Então, então, lá no Congresso, que é um campo eletromagnético extremamente bagunçado, para vocês terem uma ideia, deu para fazer isso. Deu para dar desse suporte. Por quê? Porque eu tinha os testadores, né? Eu vou pegar aqui, ó, bonitinho aqui, ó. Eu tenho os testadores, a caixa de testadores, a Sara depois vai mostrar melhor para vocês, é uma caixa super legal, super completinha, bacana, e é um ótimo testemunho, sabe? E eu tinha a pessoa do meu lado, então eu ficava mais fácil. Eu entrava com a aurímetro, encostava o testador, e ele entrava ou saía. Beleza. Segundo ponto, quando eu estou fazendo a distância, mas a pessoa está na minha frente, tipo a Mônica. Porque essa questão de energia também tem um lance de tempo e espaço, né? Então, se eu estou com ela aqui, eu estou com a energia dela aqui não tão presente como se estivesse fisicamente, numa quantidade menor. Então, exige mais de mim. Exige mais da minha concentração, tá? E um terceiro é quando a pessoa não está perto e eu tenho um testemunho, que é um nome, um fio de cabelo, alguma coisa assim. Aí exige mais ainda de mim, porque eu preciso limpar aquele testemunho que é a pessoa. Preciso colocar num gráfico, limpar aquilo, para ficar bem limpinho. E do lado tem que estar em silêncio, sabe? Em silêncio, quietinho, ambiente ok. Então, existem prerrogativas, não é sair pegando, vou pegar o pêndulo, vou pegar o aurímetro, vou pegar o dual rod e vai dar tudo certo. Não. Até porque nós temos aulas de radiestesia. Então, na aula de radiestesia, eu ensino para vocês que, na verdade, quem lê o campo eletromagnético é o meu corpo. E ele responde através do pêndulo. Não é o campo que vai mexer no pêndulo, o pêndulo mexe para lá para cá e eu estou fora. Não, o bastão está na minha mão. O bastão não está no pêndulo. O bastão está na minha mão. O bastão, a energia chega, eu que tenho o circuito eletromagnético para fazer a leitura, não é o aparelho. Isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero... Lá no congresso, muitas vezes assim, não, é porque meu aurímetro... Vou mostrar para você, vou forçar a barra, tá? Ai, meu aurímetro, ele mexe assim, mas ele não fica parado. Eu falei, não é o aurímetro que não fica parado, é a tua mente que não está parada. E quando a gente vai fazer esse tipo de tratamento, por que eu estou trazendo tudo isso? Porque você não pode interferir na resposta. Tem que vir a resposta que tem que vir. A resposta é a resposta da leitura do campo eletromagnético daquela pessoa.
você goste ou não. Porque às vezes a gente, eu acho que é isso, isso, isso. E não é nada daquilo que você estava achando, é outra coisa. Se a gente não se coloca no lugar de leitor, eu estou apenas lendo, eu estou apenas facilitando a leitura. Isso a gente fala muito na cinesiologia aplicada, inclusive. Eu sou um facilitador, eu só estou facilitando a leitura daquilo que o campo. E aí bate umas intuições do tipo, agora testa isso, testa aquilo, pergunta isso, faz aquilo. Mas você precisa estar o quê? Tranquilo com relação aos resultados que vão apresentar. Porque tem um outro ponto importante. Não é porque você quer que o resultado se apresenta, né? A pessoa ela também tem as suas resistências. Por isso que nós criamos a linha emocional, que é a abertura, o foco, confiança, autoestima. Por quê? Para trabalhar, isso tem uma aula sobre isso, para trabalhar os níveis esqueci o nome, a Sara sabe, sabe essa palavra direitinho, mas de adesão do cliente, se ele está no estado de pré-contemplação, contemplação, né? Se ele está no estado de manutenção. Essa abertura faz diferença, porque assim, se a pessoa travar o campo eletromagnético dela, não há Cristo que abra, porque existe o livre-arbítrio. Então pode vir qualquer resposta. Então, a pessoa também tem que estar aberta a fazer isso. Então não adianta só você oferecer. A pessoa também tem que pedir para você. Pedir no sentido, vamos fazer isso? Tipo, a Mônica, ela veio aqui, ela sabia que ela vai ser exposta, mas ela aceitou. Então, se ela aceitou, quer dizer que ela vai me permitir, com muito respeito, entrar no campo dela para poder fazer algumas perguntas. Certo, Mônica? Certo. Então, para vocês entenderem essas prerrogativas. Porque senão vocês começam a achar que é caso da mãe Joana, né? Do tipo, chegou aí, tá vendo? Quando eu dou aula de cinesiologia aplicada, que é aquela do teste neuromuscular, tá? Tem vários testes musculares. Eu sempre falo para a pessoa, é efeito bumerangue. O que você manda é o que volta. Então, se você mandar algo desrespeitoso, invadindo o campo do outro, assim, sem o menor respeito, pode ter certeza que o teu campo vai ser bem bombardeado por você mesmo, não é pelo outro, é por você mesmo. Porque é um efeito, o negócio vai e volta, vai e volta, vai e volta. E em compensação, você trabalha com mais respeito, com mais seriedade, com tranquilidade, aí você tem respostas muito rápidas, você tem respostas muito assertivas, você consegue entrar, sabe aquele mapa mental? Você consegue entrar no mapa mental, você vai montando, tem uma resposta bacana. Oi, minha filha acabou de acordar. Oi, Aninha, dona. Deixa eu só dar um recadinho para ela. A gente tem dentista, tá bom? Então vai ela tomar café e escovar os dentes. Vida de mãe, vida real. A Vida Laurinha real. não era mamazinho, era só um colinho de mãe, sabe aquele afago para voltar a dormir? Sara, eu passei aqui para elas já as prerrogativas Tá, de como que a radiestesia trabalha. Agora eu vou entrar com a Mônica propriamente dita. tá. E Quando uma depois que a pessoa chega... Renata entrar, nós vamos fazer. Aí eu entro com a parte do raciocínio clínico para vocês entenderem, tá? Beleza. Primeira coisa que eu pergunto para minha cliente. Gente, eu não chego para a cliente e falo, oi, tudo bem? Eu não falo isso. Porque se estivesse bem, não estava me procurando. Então, já tomei muita lambada por conta disso. Eu pergunto, bom dia, em que posso te ajudar? Como posso te ajudar? E aí a Mônica vai me falar como que eu posso ajudá-la. É contigo. Eu estou anotando aqui, a canetinha na mão. No caso, eu tô com, assim, eu já tenho 5 anos, né, na busca, né, do tratamento de tireoidite de Hashimoto, né? Uhum, Então, assim, e aí eu conheci a medicina integrativa, depois conheci a medicina, né, biofísica, e fui para um terapeuta que me passou hidrovitalise, todo aquele acompanhamento de uma consulta de um terapeuta. E só que até hoje eu não consigo resolver esse problema. E os meus anticorpos ainda continuam alto, ainda continua combatendo minha tireoide. E eu fiz tudo aquilo, né? Mudança de panela, de filtro, fui saindo parecendo uma louca, trocando tudo, né? E uhum, aí acabei, todas as vezes que eu faço o exame, eu continuo na estaca zero.
E tanto que eu quero começar a trabalhar com essa medicina biofísica, mas eu me sinto insegura porque eu não estou curada, eu não fui curada. Como é que eu posso falar para alguém, né, que cura, né? Então, acho que isso tem me impedido de eu me liberar e de eu realmente atuar como uma terapeuta, porque eu preciso de um resultado em mim, para que eu seja mais, né, passe essa segurança para o meu paciente. Então, vamos lá, vou fazer umas coisinhas para você. Tireoidite de Hashimoto. Ataca a tireoide, mas a base não é a tireoide, né? A tireoide é só aquela que toma pancada. Tem a ver com o intestino. Intestino grosso e delgado. Aí eu posso começar a fazer a sua consulta online. Então, você já me deu 3 informações aqui. Eu vou por partes, tá bom? Eu vou começar pelo físico, que foi o que você trouxe. Você me trouxe problema de tireoide, intestino grosso e talvez intestino delgado. Porque quando fala em Hashimoto, a gente faz a ligação muito rápida. Então, eu vou pegar aqui 3 testadores. Deixa eu só achar eles aqui, ó. Intestino delgado, intestino grosso, aqui, a tireoide. Pegando os 3 testadores aqui. Não é muito bom que eles fiquem perto do computador, mas por pouco tempo assim não faz tanta diferença, tá? Tem uma coisa que a gente utiliza, chama gráficos, tá? Tem Isso que eu alguns ia te gráficos, pedir, Rê, para você virar os gráficos para elas ou virar a câmera. Isso. ó, gráficos, tá? Então, nós temos gráficos. Esse gráfico, ele tá limpinho. Por quê? Porque você pode escrever nele. O que eu gosto bastante. Ó, tem assim, ó, tem assim. Eu adoro gráfico assim, porque eu coloco um de base, depois o restante eu vou descrevendo, tá? Escrevendo de Então, acordo com o próprio paciente, né, Rê? também, exatamente, com o seu tipo de tratamento. Então, ó, eu vou usar, esse aqui tá em branco, mas eu quero que vocês entendam o seguinte, eu tenho uma convenção, aqui é 0, aqui é 100 e aqui é 50. Então, eu faço o quê? Tá? Na verdade, eu tenho esse gráfico pronto, aqui ele está no consultório e eu estou em casa, mas funciona bem assim. Então, ó, 0, 100, 50. Aí tudo bem, 25, 75 e aí vai. Então, eu vou usar essa convenção com a Mônica. Então, o que que eu vou pegar aqui? Vou pegar o meu, no caso, como eu estou fazendo mais à distância, eu vou usar o quê? O pêndulo. O pêndulo, para fazer a leitura nesse gráfico, ele é mais fácil, porque eu ponho o pêndulo no meio e vou trabalhando isso, tá? Isso a gente pode depois até fazer uma aula mais, com a câmera direitinho. Agora eu quero que vocês entendam o raciocínio. Tem essa aula gravada, meninas. É a primeira aula. Eu vou reencaminhar no grupo a aula gravada. Isso, tá? Deu um nozinho aqui. Às vezes não os nozinhos também. Então, vamos lá. Voltando aqui para a Mônica. Primeira coisa, eu vou testar a tireoide. O que que eu quero saber da tireoide dela? Eu quero, ó, esse daqui é um testador de tireoide saudável. Então, eu só quero saber quanto que uma tireoide saudável ressoa com a Mônica. Vocês entendem quando eu falo desse jeito? Se não, falem agora, que aí eu explico melhor. Esse é o momento para tirar É o todas momento. as dúvidas. Então, vamos lá. Ó, vou falar de novo. Esse daqui é um testador de tireoide saudável. Primeira coisa que ela trouxe, eu tenho problema com Hashimoto. Então, eu quero saber o quanto isso aqui ressoa. De 0 a 100, o quanto que a tireoide dela está afetada, tá? Então, vamos lá. Eu venho aqui, eu coloco o gráfico no meio. Como eu falei, eu estou conectada aqui com a Mônica, que é aquela conexão que não é tão forte, mas como a gente está aqui uma olhando para a carinha da outra, né, Mônica? Fica mais Isso. fácil. Ó, deu menos de 50. A tireoide dela está saudável uns 20%, tá? Só 20%. Beleza. Deixa eu só desligar aqui. Pronto. A Inês me ligando. É a ligação dela. Ó, 20, ó, tô vendo aqui no meu gráfico, ó. Quanto que isso aqui ressoa com a Mônica? A pergunta é simples. Quanto isso ressoa? Isso ressoa 20%. Isso quer dizer que 80% está alterado de uma tireoide saudável. Quanto tempo a sua tireoide está dodói, ô Mônica? Tem uns 7 anos. Então, já não é um caso agudinho, é um caso, tá? Já elevado o tempo. Beleza. Aí, quando eu falo em tireoide de Hashimoto, tem o intestino grosso e o intestino delgado. Isso na fisiologia, tá?
Isso fisiologicamente, vou nem entrando na parte emocional, energia, nada disso. Fisiológico. Então, vamos partir do físico. Tá? É assim que a gente vai caminhando. Eu caminho do físico e vou subindo nos corpos sutis. Mas eu preciso começar do físico. Eu preciso saber fisicamente aonde que o negócio entortou. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, intestino delgado, saudável. Quanto intestino delgado saudável ressoa com a Mônica? Menos que a tireoide, Mônica. O intestino está bem alterado. Delgado, está bem alterado mesmo. Tá? Menos, dá uns 10% aqui, mais ou menos. Olha lá. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, dá uns 10%. Agora eu vou para o grosso. Quanto que o intestino grosso saudável ressoa com amônia? Ó, o grosso está melhor, viu? Ah, o grosso está melhor, ó. Mas ainda não está o top das estrelas, mas já está 60%. O que tá judiado é o delgado, tá? Tá bem judiado o delgado. Aí a pergunta, quais os tratamentos para o intestino que você já fez? Aí você me responde agora. Para eu anotar aqui. Para intestino, focado no seu intestino, o que você já fez? Não como glúten, não Tá, como leite, não tá. como nada de industrializado, nada mesmo. Troquei meu Uhum, filtro para água alcalina, tá. né? Então você tirou várias coisas. E o que você colocou para consertá-lo? O que eu coloquei foi, eu tomei probiótico, Uhum. sempre faço de manhã banana verde com linhaça, entendeu? Esse probiótico de manhã. Tomo bastante caldo de ossos, como eu acabei de tomar agora, Ah, e o comecei a colageninho, né? é, Uhum. cúrcuma, gengibre, e comecei a suplementar. Opa, gengibre. Deixa eu testar esse gengibre aí. Gengibre é quente. Vamos ver se o seu organismo aguenta essa quentura do gengibre. Isso que eu ia te falar, Renata, quais são os testadores que a gente tem aí de alimentação? O gengibre eu não tenho aqui. Eu testei para ela os órgãos solares, mas eu tenho vários alimentos. Ó, eu tenho lactose, eu tenho o glúten, que ela já não come. Cadê o glúten? Deixa eu achar aqui. Tem o glúten, tem a lactase, tem a lactose, a lactase. Você come carne, Mônica? Bem pouco. Faz. Como mais frango. Vamos testar o franguinho em você. Vou testar as 3 carnes: bovina, suína, peixe você come? Bem pouco também. Eu tenho peixe de água doce e peixe de água salgada aqui. Deixa eu achar os peixes aqui. Então, vamos para as proteínas. Primeiro, vamos para aquilo que você já me falou, tá? Vamos para o glúten. Então, eu vou agora testar o glúten. Ó, vocês perceberam? Eu estou no físico, tá? Vou testar agora quanto que o glúten ressoa com ela. Realmente, você não pode com glúten. Deu 10% só de ressonância aqui. A lactose deu um pouco melhor, viu? Você deve ter enzima que dê conta dela. Deu 50%. Vamos testar a caseína. A caseína é o teu grande vilão com relação aos laticínios. Lactose Sim. não pega tanto, não, mas a caseína pega. Vamos para as carnes agora. Para carninha, vamos para as que você come menos primeiro. Vamos aqui, ó. Carne suína. Vamos testar carne suína. Tem uma boa tolerância para carne suína, viu? Não é a mais Sim. saudável, mas assim, o teu corpo aguenta. Vamos ver a bovina. Bovina, você não tem boa resistência, não. Vamos ver o franguinho. Por conta da caseína, né? A bovina, ela tem a caseína. Aí, ó. Aí, olha que show de bola. A nutricionista dá aqui, ó. Já dá pra gente aqui, ó. Ó, agora eu vou testar o franguinho, tá bom? Hum. Ô, lindona. So sorry. Não chegou a 30% de ressonância com você. Eu como Franguinho. bastante. Comia. Vamos É, ver peixe? Tem peixe de água doce e peixe de água salgada aqui.
Ó, Eu como mais sardinha. hã? Ó, vou Eu testar como aqui de mais sal... Não, não conta não, não conta não. Não conta... Aqui, ó. Vou testar o de salgadinho, ó. Peixe de água salgada. Você mora onde? Salvador, Ah, que Bahia. bom. Então, lindo, Ana, peixe de água salgada para você é tudo de bom, viu? 70% aqui deu de ressonância. E o de água doce? Querida peixe, peixe é vida para você. Agora, o franguinho, so sorry, viu? Franguinho deixou a desejar. Certo. Ó, ixi, ó, franguinho, e é um frangão. Não rolou franguinho para você. Então, já sabemos, ó. Estamos falando de intestino, certo? Sim. E do que você costuma comer. O que mais que você costuma comer? Eu estava comendo bastante ovos, quase uma dúzia por dia, e aí Vamos eu tirei. testar. Gema, eu ia falar do ovo agora, a gente tem super empatizada aqui já. Vamos testar aqui o ovinho. Vou testar a clara e a gema, tá? E separado. Vou testar a clara. Ó, a clara, deixa eu ver, deu 50% de ressonância. Então, é o famoso não cheira nem fede. Sim. E gema, a gema já ressoou melhor. Então, ó, ovo de galinha feliz. Você sabe o que que é ovo de galinha feliz? Sei. É ovo de galinha feliz, tá? Gema Sim. ressoou bem pra caramba com você, igual o peixe, mais de 80%. A clara ficou no seu cinquentinha, então ela não prejudica em nada, tá? Pode. Mas a gema foi super bem, super bem. E aí, o que acontece? Eu poderia continuar e continuar e continuar, mas percebe que com essas informações já dá para você fazer uma triagem naquilo que você Sim. vai comer. Então, eu vou sair agora do campo físico e vou subir para os campos sutis, tá bom? Sim. Subindo para o campo sutil. Lembrando que a gente poderia continuar com os alimentos, a gente poderia fazer uma consulta mais extensa. É que Muito hoje mais. nós estamos fazendo uma demonstração. Depois, Exatamente. Mônica, a gente pode até fazer a consulta integral com você, sem hora para acabar, no offline, eu e a Renata juntas, para montarmos o raciocínio clínico juntas, tá bom? Uhum. Mas, como é uma demonstração, a gente tem horário para começar e para acabar. é, a gente consegue visualizar o que a Renata está fazendo com os testadores, correto? Todo mundo consegue ter essa visão? Ô, Um Sara, testador. Pode bom falar, dia. Diga. querida. Bom dia, Ellen, tudo bom? Tudo bem? Sabe o que que eu queria pedir, se for possível? Porque eu não assisti essa aula, eu não achei ela lá no. Vou encaminhar para vocês no grupo, a primeira. Tá. Eu gostaria de entender, eu fico um pouco confusa, eu não sei como que ela faz esse processo aí, não consigo visualizar. Se ela tem, o que que é, que aparelho que é, como que Ah, ela é que consegue. você entrou um pouquinho depois, a Renata já tinha Ah, tá. começado. Pêndulo Uhum. e É só gráfico. isso, eu fico meio confusa, assim, que eu não consigo entender Mas ainda. Uhum. depois, Ellen, quando você voltar essa aula do início, você vai ver o que a Sim. Renata pegou, os itens que a Renata Ah, tá. pegou. É que a gente começou 8h30 pontualmente. Geralmente eu dou um Uhum. tempinho para todo mundo entrar. É que a Renata Sim. tem compromisso, então a Não, gente a gente começou. Mas está tudo lá gravadinho tá. para você, tá bom? Uhum. Tá. E depois Obrigada. vocês podem tirar as dúvidas com a gente também. Chama a gente aqui, tá? Obrigada. Bom, Um mas, beijo. ó, Ellen, ó, pêndulo, gráfico, tá? Esse é e testadores. E aí eu expliquei por que a facilidade de ter os testadores na mão. Tá. Voltando aqui para a dona Mônica. Dona Mônica, você usa muito celular? Sim. Fica muito do lado de campo eletromagnético? Bem de frente para minha casa tem uma antena 5G da TIM, bem Tá. mesmo. Você toma banho Mas de mar? não. Vou testar em você campo eletromagnético. O que eu tenho aqui, ó, esse testador? Eu tenho campo eletromagnético nocivo, tá? Vamos lá. O quanto que esse campo eletromagnético nocivo ressoa com você?
Bastante. 90%. Quando isso acontece, tá? Quando o campo eletromagnético nocivo ressoa muito com a pessoa. Todo o tratamento que for feito em você vai encontrar uma barreira. Todo o tratamento. Porque o seu campo, ele não está saudável. Então, vamos começar de fora para dentro? O que é começar de fora para dentro? Sim, tomar banho de mar. Você tem uma antena aí que está ressoando uma frequência imensa que você não está vendo, mas que bate diretamente nas suas células, na sua família e em tudo mais. Então, é importante vocês tomarem banho de mar mais vezes, para vocês ficarem, nem que for para ficar na frente da praia olhando as ondas. Porque isso precisa, os neutrinos, eles precisam passar por você e fazer a limpeza do seu campo. Andar descalça, ter planta dentro de casa para poder ajudar a descarregar. Nós temos um modulador frequencial chamado neutrinos. Neutralis. Neutralis. O neutralis, ele é para limpar campo eletromagnético. Ia falar isso esse agora. Hã? Ia falar isso agora. Esse Por é o onde que primeiro vai? modulador. Esse é o primeiro modulador. Então, vamos de fora para dentro agora? De fora para dentro precisa limpar o teu campo eletromagnético. Senão, os resultados, senão, qualquer coisa que a gente for fazer aqui vai ficar sempre aquém. Por quê? Porque o seu campo não está receptivo. Vai melhorar a alimentação, mas você está em Salvador, você precisa, ao menos, botar o pé na areia da praia, umas 2 vezes por semana. Você tem uma antena na tua frente. Você pode colocar 357 gráficos de radiestesia aí para poder liberar. Mas, cara, uma antena de 5G é um colosso. É um colosso. Então, neutrales para você Cartão hoje... para Mônica, fazermos um cartão e enviarmos. Uhum. Cartão do Você quê? acha? Cartão Cartão pessoal. do quê? Cartão pessoal para fazer o bloqueio de geopatologia, o bloqueio do Ajuda. 5G, Ajuda, mas para ela é um colocar em colosso, contato com viu? a pele e fazer esse bloqueio. O que você acha, Rê? Bloqueio. Olha, ajuda, mas não resolve. Uhum, com certeza. Percebe? Tem um colosso aí no seu lado. Tem um colosso. Então, o cuidado, ter plantas dentro de casa é muito legal. Lírio da paz, principalmente, viu? Lírio da paz é um que ele lê rapidinho o campo. Se o lírio da paz você botar na tua casa e ele não for bem, você Depois vai que a começar. Renata falou do lírio para mim, ó, nunca mais fico sem. Lírio da paz é excelente. Ele é um termômetro maravilhoso, gente. E conversa com ele, viu? Porque o bichinho, ele ele puxa. Então, neutralis para você, para começar. Tipo, 30 gotas num litro de água e vai bebendo essa água o dia todo. E quando terminar a água, você coloca mais água e vai tomando. Para neutralizar o campo eletromagnético. Então, esse é um ponto fundamental. Voltando para o físico agora. Então, ó, nós já vimos a questão dos alimentos, aqueles que são legais e aqueles que não são legais. Agora eu quero partir para o campo sutil, que eu ia partir para o campo sutil, aí me veio, não, faltou o campo eletromagnético. Então, voltando. Agora eu vou para o campo sutil. O que é campo sutil? Tireoide e intestino. Tireoide está vinculado ao nosso quinto chakra. Por que é importante saber de chakra? Porque o chakra ele está ligado ao nosso duplo etérico. E o nosso duplo etérico é aquele que dá vida para o nosso corpo. Ele que irradia a vida para o nosso corpo funcionar. A porrada vem sempre primeiro no duplo etérico para depois chegar no corpo. Então, primeira coisa, quinto chakra tem a ver com isso daqui. Sugiro você que estude o quinto chakra. Vou te falar algumas coisas sobre ele. Algumas coisas você pode falar, isso tem a ver comigo, e outras você vai falar que não tem. Aí você não precisa me contar agora, tá bom? Fica mais para você pensar. Quinto chakra tem a ver com as histórias que eu conto para os outros e para mim. Então, às vezes, a gente conta uma história para o outro e conta uma história diferente para a gente. Isso altera a função do quinto chakra, porque o quinto chakra está ligado à integridade. Eu preciso estar íntegra. Aquilo que eu penso e sinto é realmente aquilo que eu expresso para fora e expresso para dentro, tá? Isso é uma coisa. Segunda coisa, quando falo em quinto chakra,
a questão das mentiras. Que mentiras que eu conto? Mentirinha boazinha, mentirinha. Sabe aquela mentira que é para agradar? Não é aquela mentira que é para ferrar. É as mentiras que são para agradar a pessoa. Às vezes eu não acho exatamente aquilo, mas eu quero ser agradável e eu falo de tal forma. Eu estou alterando meu quinto chakra. Por quê? Porque eu não estou sendo íntegra. E aí, vamos para o intestino. O intestino ele tem a ver com o quê? Com discernimento, tá? Principalmente o delgado, ele tem a ver com discernimento. O que que é discernimento? Aquilo que eu quero que fique dentro de mim e aquilo que eu quero que saia. E isso está relacionado diretamente à desbiose intestinal, que é onde há toda a abertura do tecido do intestino e aquilo que não é bom começa, que deveria passar direto e ir para o grosso e cair fora do corpo, ele começa a ficar no corpo. E aí, como tem as aberturas, e a Sara pode falar muito melhor sobre isso do que eu, como tem essas aberturas, esses gaps, algumas proteínas nocivas passam para dentro do nosso corpo, elas atravessam a parede intestina, elas invadem, o nosso corpo reconhece aquilo como algo invasor, cria um anticorpo para aquilo. E qual que é o detalhe? É o mesmo formato da tireoide. Por isso que, assim, resumidamente, quando eu tenho um problema de Hashimoto, o problema é desbiose intestinal, geralmente, e das fortes. E a desbiose intestinal, num campo sutil, ela está relacionada a discernimento. Então, quando eu me proponho a trabalhar meu discernimento, o que eu realmente eu quero que fique, o que realmente eu quero que saia, tem a ver com as histórias que eu conto para mim. Eu estou contando histórias que são para agradar os outros e para me desagradar. Muitas vezes eu tenho que falar um não externo para falar um sim interno. Ah, mas e se eu não agradar? Desculpa se não agradar porque a pessoa não está em ressonância comigo. A gente não pode só querer agradar os outros. A gente pode conseguir uma negociação, argumentar, negociar, mas não só agradar. E geralmente problemas de discernimento têm a ver com isso. Eu começo a me sentir culpada pelo erro do outro. O outro erra e eu me sinto culpada. Isso é falha no discernimento. Isso acontece muito com o filho. O filho vai lá e faz uma caca, a gente acha que foi a gente que não preparou ele o suficiente. E aí eu puxo a carga para mim, sendo que ele também tem o papel de escolha dele. E é difícil a gente olhar isso. É difícil conseguir encarar isso com uma certa maturidade. Isso faz parte do nosso processo de aprendizado nessa vida. Cada um tem o seu, cada um a porca torce de um lado. Mas pegando agora no campo sutil, isso é muito importante, né? Então, aí que entra os florais emocionais. Por exemplo, abertura. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de poder olhar para isso que é melhor começar com a abertura. Por quê? A abertura ele traz bem-estar, ele traz tranquilidade, ele traz, nos ajuda a dar o primeiro passo para ver aquilo que às vezes não é tão legal, mas que precisa ser melhorado e que pode ficar muito melhor. Não é que vai ficar pior, pode ficar muito melhor. Porque se eu estou se eu tenho uma doença autoimune, e aí o nome já fala, doença autoimune, eu me atacando. Mas tem cura doença autoimune? Pela fisiologia médica, não tem. Você tem controle. Pela parte vibracional, pela epigenética, você pode sim desativar essa informação, só que isso leva tempo. Então, precisa do quê? De continuidade, de estar olhando para isso, e às vezes vai ter algumas conversas difíceis, às vezes vai ter algumas dependências emocionais que vão precisar ser trabalhadas, e está tudo bem, porque faz parte. Isso tudo faz parte. Então, aí eu estou caminhando para o campo energético, né? E eu acho que até esse momento do campo energético, porque eu estou falando de medicina tradicional chinesa, como eu falei para vocês, é a minha base. E gosto muito de falar de chakras, porque eu estudo bastante chakras. Então, acho que até esse ponto já dá para entender, no caso da Mônica, né, tem várias informações aqui que podem ser trabalhadas. E aí tem todo um raciocínio clínico que a Sara vai trazer agora, que para vocês é muito importante, para poder sedimentar ainda mais essas informações que a gente trouxe aqui. Ótimo. Ótimo, Rê. Gostaram, meninas? Como que dá para caminhar bem? Sim. A Renata fez até agora a parte da radiestesia à distância.
Por dois motivos. Primeiro, que a Renata é a nossa maga da radiestesia, então ninguém melhor do que a Rê para fazer. Segundo, que a Rê estava com mais testadores do que eu. Então eu falei assim, Rê, você tem que me Você quer socorrer que eu na aula mande de aquela hoje. Que eu caixa tenho- para você? Ela tá aqui em cima embalada. Vou mandar para É você que aquela assim, caixa, isso sim. a gente vem de tanto testador, hora sai daqui, hora sai daí, e às vezes Ó, acaba a tá aqui, caixa de ó. testador, a gente quer Ó. socorrer para a escritora Olha, e deixa a eu gente mostrar para usa a ela. nossa Ó, caixa. ó. Bom, linda Ó, a que nossa lindo. caixa, né? Linda, Ai, eu ficou fico linda. E essa babando caixa nela, gente. nova, a caixa nova tem hormônios. A gente Sim. acabou de fazer a caixa nova, a caixa está maravilhosa. Vou mandar essa caixa para você, Sarinha. Tem Obrigada, uma outra obrigada, aqui. porque eu estou precisando de mais testadores. E agora, com essa parte tão preciosa da radiestesia, mas ela dentro da nossa visão Soul Leve, ela é a base, ela é muito importante, mas nós temos agora que montar o quebra-cabeça. Exatamente. E Agora aí é nós que eu deixo precisamos. com você. Obrigada, querida, obrigada. Eu sei que você tem compromisso, quero te agradecer. Eu sei que você vai sair, depois você assiste o resto da aula, tá? Assisto sim. Gente, muito obrigado. Se ficarem algumas dúvidas, pode mandar lá no grupo, que às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo, tá? E agora, o que que nós precisamos Tchau, tchau, fazer? meninas. Tchau, querida. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Então, agora, o que que nós precisamos fazer de fato? Nós precisamos montar o quebra-cabeça, Mônica. Por quê? Até agora, você vinha com um olhar de tratamento, correto? É o que eu estou Sim. sentindo? Você já vinha com um processo de tratamento, só que ele não tinha ainda tido essa amplitude da visão integrativa. Você tinha olhado o intestino, mas a gente não tinha olhado o intestino com a delicadeza que nós precisamos olhar para esse intestino. Você tinha olhado para a alimentação, mas é como a Renata disse, a próxima aula, estou até aqui pensando já no nosso tema, a alimentação, ela é muito. Não é mais avaliar glúten, lactose, alimento industrializado, não. Quanto mais profundamente nós entrarmos na ressonância de cada alimento, condimento, tempero que você está usando, às vezes a cebola, o alho que não está ressoando. Então, intestino, alimentos que você ainda não tinha parado para avaliar, né? Ou o profissional ainda não tinha parado para avaliar. Essa visão do campo eletromagnético, a interferência que o campo está tendo, que é maior do que a gente pensava. Então, uma doença como Hashimoto, que a gente logo já olha para a tireoide, a gente está começando a olhar outros pontos que não estavam sendo olhados. E essa questão de cura, que foi a primeira questão que você trouxe, Mônica, eu ainda não vi a cura em mim, eu ainda tenho dificuldade de expandir esses conhecimentos, de atender as pessoas. Por quê? Porque a Renata disse uma coisa muito importante. A questão do Hashimoto, a questão da doença autoimune, ela tem controle. E com a biofísica, esse controle, a gente consegue realmente desativar informações, modular informações, para que a gente não pode garantir nunca, nunca, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. A cura para o paciente. A gente trabalha expressão genética, modulação através de alimentação, vários medicamentos trabalham, mas a palavra cura, ela vem, a gente demonstra através do nosso cuidado, através da nossa amplitude de visão, mas a gente não promete. Isso é uma coisa para ficar muito gravado. E eu não preciso me curar para provar para mim que funciona para poder ajudar o outro. Você não está precisando de ajuda? Você não está precisando de ajuda? Sim. O outro que chega até você, ele também está precisando de ajuda.
Você pode se ajudar e ajudar o outro sem prometer a cura. O outro, muitas vezes, só a expectativa de melhora para ele é suficiente. Porque a terapia tradicional, a medicina tradicional, a nutrição tradicional não traz nem melhora. Então, eu quero primeiro trazer para vocês essa visão da expectativa de cura e de melhora. A visão integrativa, você trata ser humano, você não trata o problema. Quando nós tratamos um problema, você pode ganhar ou perder. Quando você trata ser humano, você sempre ganha. Entendem o que eu quero dizer para vocês? Hoje, a Renata, eu agora que vou entrar, nós estamos prometendo te curar, Mônica, Não, mas uma melhora para sua qualidade de vida não seria muito interessante para você? muito. Se você sentir essa melhora na pele, o quanto você já vai estar satisfeita com o tratamento, Mônica? Sim, Então vamos lá. Agora voltando, tá? Intestino, campo eletromagnético, alimentação e a parte emocional dos chakras. Você já tinha olhado sobre esse prisma? não. E que tal, então, nós começarmos, tá? O nosso tratamento não invalidando tudo que você já fez, pelo contrário. No caminho, Mônica, você já percorreu mais da metade. Você já melhorou a sua qualidade da água, sua qualidade de panela, sua qualidade do que você recebeu de informação, você já colocou em prática. Então, primeiro ponto, parabéns. Você está buscando. Primeiro passo é isso. Muitos pacientes inconscientemente não têm essa busca que você está tendo. Então, parabéns. Nada do que nós vamos trazer hoje vai invalidar esse caminho que você percorreu. Muito pelo contrário, esse caminho é importante, não foi? Ele é importante para ter te trazido até aqui. Agora, nós vamos dar o próximo passo. Então, tireoide é algo que você já vem tratando. Com os nossos moduladores, se eu não me engano, você já usou também o Vita Tireoide, correto? Ainda não. Não ainda? Não. De modulação, o número 1 para você é o Neutralix, tá? Para a gente neutralizar esse campo. Muita coisa você já neutralizou, mas o campo, a geopatologia, a gente precisa ainda tratar. As geopatologias que você tem esse contato. Então, Neutralix. O Vita Intestin, você já usou? Não. Eu só comprei todo, O foi tudo para Detox. minha família. É, Tá. A gente vai entrar com o Vita Intestin, porque ele vai trabalhar principalmente a questão de permeabilidade intestinal, que na doença autoimune ela é muito forte. Permeabilidade é quando o intestino ele perde a barreira seletiva dele. Ele deixa de selecionar só a entrada de nutrientes, de elementos positivos, mas ele também deixa transpassar na barreira toxicidade, de elementos químicos, metais pesados, parasitas, parasita de flora intestinal mesmo, tá? Então, nós vamos trabalhar primeiro, antes da tireoide ainda, o Vita Intestin, tá? E vamos trabalhar no seu campo emocional um modulador que eu ainda vou analisar para você. Então, nós já temos o Neutralix, o Vita Intestin, um emocional e o Imunus, tá? Que é o da imunidade. Não falei ele aqui em cima. Por quê? Porque eu vou bloquear a chegada de elementos mais prejudiciais para você como Neutralix. Vou modular o intestino e os chakras que você precisa com o Vita Intestin
e o Imunos para fortalecer o seu organismo, a sua barreira de imunidade, ok? Até aqui todo mundo acompanha o raciocínio clínico? E nós vamos também, Mônica, continuar a sua biorressonância depois individualmente para alimentos. No caso da Mônica, nós fizemos alguns alimentos, mas nós temos testadores para mais de 100 alimentos. Seria muito interessante, Mônica, você fazer uma desintoxicação alimentar, deixando no seu cardápio somente os elementos que são ressoantes com você. Então, por exemplo, não é só tirar a carne vermelha porque tem a caseína e tirar o leite, tirar o frango que não ressoa com você, mas observar verduras, frutas, legumes, se tem algum que está dissoante também. Então, o que que eu vou pedir para você para a nossa próxima sessão? Eu vou pedir que você faça um recordatório para mim de 3 dias. O que você comeu ontem, antes de ontem e antes de ontem. Eu quero que você anote tudo, inclusive os temperos que você usa para cozinhar. Por quê? Porque aí a gente vai ser mais assertivo na biorressonância, para não ter que pegar 100 testadores, a gente pega os elementos que você mais utiliza. Correto? Você faz isso para mim? Faço. E aí a gente vai avaliar o que está ressoante e o que está dissoante com você, ok? Ok. E aí vamos montar uma alimentação. Como nutricionista, a gente pode montar uma alimentação realmente, de fato, positiva para você. Faz sentido, Mônica? Sim, muito. Agora, para a gente finalizar com os moduladores, me conta uma coisa. Quando a gente começou a consulta hoje, e a Renata chegou na parte dos chakras, chegou na parte da história, chegou na parte do que você conta internamente, externamente, como que você se sentiu com a fala dela? Me identifiquei bastante, muito. Eu sempre realmente fui assim, tudo tinha que estar bom para todo mundo, mesmo que eu mentisse para mim mesma. Tinha que estar bom, porque eu tenho medo de falar até a verdade se a pessoa estiver fazendo alguma coisa de errado. Eu tenho medo, eu tenho receio de falar até para ela que ela está fazendo errado, com medo de ela se machucar. Muito isso. E outra coisa assim, quando eu fui criada, meus pais, eles falavam muito uma coisa, entupa. Então, a gente não tinha direito de resposta em nada, até tipo, tava na rua brincando. Aí vinha alguém fazer queixa, meu pai. Mônica fez alguma coisa. Aí ele não deixava a gente falar. Ele falava, entra. Quando ia dizer, não, pai, mas não foi eu. Cala a boca, entupa, entra. Então, até quando batia, que a gente ia chorar, quando minha mãe batia, ela falava também, entupa, engula o choro. Entendo, querida. Entendo. Como é para você entrar em contato com isso nesse momento? Eu sei que você já deve ter entrado em outros momentos, mas nesse momento, como é para você entrar em contato com isso agora que a sua mente ela está tão mais expandida do que quando na adolescência, né? Quantos anos você tem hoje? 49. Nossa, eu ia chutar 30 e poucos. Na casa dos 20, na casa dos 30, na casa do início dos 40. É diferente, né? Toda vez que a gente entra em contato com um. Eu não vou usar a palavra trauma, mas eu vou usar a palavra. é, a gente entra em contato com uma referência, com um gatilho, com algo que marcou a nossa vida, né? Gera sentimentos, gera uma movimentação de sentimento dentro de você, correto? E isso era diferente na adolescência, na casa dos 20, na casa dos 30. Como é hoje para você entrar em contato com o entupa, com essa palavra, entupa? Eu não entendi bem a pergunta. Hoje, como é para você entrar falar, né? Entrar em contato com essa fala, com essa vivência, reviver isso que você teve lá atrás? Como É é?
se fosse colocado uma mordaça na minha boca o tempo todo e eu não tinha direito de me defender. Tanto que quando a gente sempre estava na roda de amigos, que eu estava quando eu estudava, todo mundo falava, eu tinha vergonha de opinar, porque para mim a minha opinião não vale, ninguém ia ligar. Aí eu ficava mais escutando as pessoas contarem coisas do que eu me expressar, porque eu não sabia ali, se alguém falasse, discordasse de mim, mesmo eu estando certa, eu ia dizer que você está certa. Eu sempre sou assim até hoje. Se alguém Uhum. discutir tudo comigo e eu ter meu ponto de vista e outra pessoa ter o ponto de vista, eu aceito o ponto de vista dela e calo o meu. E você tendo Porque eu não. clareza, e você tendo clareza de que isso acontece, Mônica, você tem clareza disso, correto? Lá Muito. na adolescência, pode ser que você não tivesse, você entupia sem a consciência de entupir. Na casa dos 20, você começou a ter um pouco mais de consciência, mas ainda tinha que entupir. Na casa dos 30, como é agora? Você ter a consciência e ter que tomar essa. Ter que tomar, não. Agora você ainda tem que tomar essa atitude, ou isso já se tornou mais confortável para você? Já tornou um pouquinho pelo conhecimento, né? E só isso aconteceu também porque eu vivi esse casamento de 30 anos e vivi me entupindo tudo que meu marido falava, entendeu? Até de aceitar amantes, ele engravidar mulher na rua, e eu fui aceitando, tá bom, tá certo, é coisa de homem, que ele falava para mim que é coisa de homem. Então, assim, que o casamento tinha que ser para sempre, que eu tinha que, como eu sou cristã, então eu tinha que ir, o casamento ser para sempre, né? Então, eu fui engolindo isso há 30 anos e ele me colocou tudo, fez a vida dele de farra, engravidou na rua, fez casa para outra mulher. E tem 2 anos que, quando ele me falou que queria as duas e que não ia largar outra, foi aí que Deus me deu força e eu disse: eu não quero mais. Entendeu? E a partir desse grito que eu não quero mais, foi que eu comecei a adquirir conhecimento e agora eu estou, através do conhecimento, eu estou tentando, minha boca está abrindo mais um pouquinho. Olha, parabéns, viu? Você é uma guerreira. Sua história de vida, assim, o pouco que você está compartilhando aqui comigo, é admirável, admirável. Honrar isso é muito importante, muito importante. Eu sei que o choro está aí, mas eu tenho uma coisa para te falar. Desentupa, desentupa. Eu permito você a desentupir. E para começar, eu gostaria de indicar para você dos moduladores, um que se chama abertura. Porque a consciência, estar no consciente, isso já acontece. Agora precisa abrir espaço para o novo, para que você, além de desentupir, você permita fazer diferente. E nessa permissão de fazer diferente, você consegue tratar, começar a tratar tudo isso que está aí dentro, para que isso tenha um processo digestivo melhor para você. Ainda está entupido, desentupir é um processo, você vai no seu tempo, depois eu vou te chamar no privado para a gente conversar. Mas hoje nós achamos um caminho um pouco diferente daquilo que você vinha tratando, que vai ajudar, apoiar, contribuir muito com o que você já tratou e dar mais um passo, mais um avanço, tá? Tá. E vamos olhar para uma questão, para a aula da. Vamos olhar para a questão da cura? Qual que é a expectativa, Mônica, que você tem de cura? Vamos tentar
trazer essa expectativa mais para um mais palpável para a gente? Doença Sim. autoimune. Você tendo consciência que a doença autoimune tem controle. Como seria, então, o que que seria satisfatório para você dentro do nosso tratamento? Vamos alinhar a nossa expectativa. O que que seria satisfatório para você dentro do nosso tratamento, sabendo que a doença autoimune, ela não tem cura? Como você se sentiria bem? O que que você espera? O que que seria um resultado válido para você de tratamento? Com esse novo tratamento das frequências. Isso. O que que seria um resultado esperado satisfatório para você? O que que você espera que seria satisfatório? Eu espero, assim, a minha expectativa é quando eu fazer meus exames e ver meus anticorpos Perfeito. silenciados. Perfeito. Perfeito. Então, vamos mudar a visão que você trouxe já na primeira fala. A doença autoimune é uma doença que tem controle. Com tratamento biofísico e outros tratamentos, esse controle ele pode ser ainda melhor, ok? Sim, A expectativa nossa no tratamento, tanto sua quanto minha, é olhar para os exames de sangue e saber que eles estão controlados, ok? Isso é um ok. resultado satisfatório. E isso é Sim. possível, não é algo inatingível. É possível. Faz sentido para você? Quando eu falo de Muito. coisas possíveis, como fica o sentimento aí dentro? De alegria que eu Bem consegui, melhor. né? Bem Bem melhor, melhor. não é? Sim, 90% do tratamento é com você sabe disso, né? Nós somos veículos, nós, profissionais, terapeutas, nutricionistas, somos veículos de informação, de conhecimento, mas 90% do tratamento está com quem? comigo. E como você se sente para fazer esses 90% hoje? Muito bem, muito entusiasmada e cheia de coragem, sim, para avançar. Mais uma etapa. Perfeito. Qual vai ser o primeiro passo? Bloquear geopatologias tomando Neutralix. Segundo passo, vamos cuidar do intestino, das barreiras, que hoje podem estar realmente muito baixas, e é isso que está afetando tanto a sua doença, ok? Vamos trabalhar com imunos também, para fortalecer. E vamos trabalhar com modulador abertura para aquilo que você já tem na sua consciência que precisa ser trabalhado, abrir espaço para o novo, para você olhar de uma forma nova e trabalhar isso tudo de uma forma nova com permissão. Faz sentido? Amarrei para você o que nós vamos fazer? Sim, sim. Fora alimentação, que aí, se você topar fazer uma biorressonância específica só de alimentos, a gente vai montar um cardápio fabuloso para você silenciar os genes Sim, eu. dessa doença. Vamos fazer Isso. isso? Vamos. Vamos. De 0 a Vamos. 10, qual a emoção positiva que você está agora? 10. Ah, então a gente pode finalizar a nossa sessão Quero ir para dessa Viva forma. mesmo. Uhum. Bom, que delícia te atender, hein? Em dupla, mas que delícia, hein, Mônica? Tô Também vendo aí gostei pela muito. frente um ótimo tratamento para gente. Também. Estou bastante positiva. Eu posso abrir agora para as meninas comentarem, fazerem perguntas. Você se sente confortável com isso? Sim, pode. Posso? Então, bora Sim. lá. Vamos abrir os microfones, meninas. Alguma dúvida? Dúvida no sentido de protocolo, alguém que dá uma sugestão, alguém teve uma visão um pouco diferente, gostaria de colocar. Lembrando que é lógico que a gente tem terapias alternativas para tratar emoções, para tratar. A gente tem várias vertentes para a gente olhar e trazer como sugestão para a Mônica. Não é isso que nós queremos neste momento, tá? Nós estamos falando da biofísica.
nós vamos trazer num próximo momento as questões comportamentais, as questões, as outras questões terapêuticas, mas dentro do que a gente trabalhou hoje, algum comentário? Todo mundo só escrevendo aqui no privado que a aula foi excelente. Muito obrigada pela mensagem de vocês, viu? Muito obrigada pelas mensagens. Estou lendo todas aqui, obrigada. Tenho certeza que a Renata também vai ficar muito feliz. Flavinha compartilhando aqui. Bom, não tem, eu acho que a gente conseguiu amarrar um raciocínio clínico muito bom aqui, hein, Mônica? Não tem pergunta e não tem nenhuma sugestão. É isso que a gente vai fazer então. Então, eu vou me despedir de vocês. Vou pedir para Inês entrar em contato com você para te enviar os moduladores que você vai tomar para o tratamento. Daqui 30 dias a gente vai de novo dividir o seu estudo de caso com as meninas, tá? Obrigada pela sua atenção. E vou te mandar mensagem aqui no privado para a gente fazer a biorressonância sua alimentar. Sim, sim. Tá E eu bom? que agradeço, sim. E eu que agradeço esse privilégio que para mim foi um presente de Deus. Esse contato e vocês ter chegado até na minha vida. Porque eu oro ao Senhor todos os dias por isso, né? Que me mostre um caminho, né? Amém. Então, eu acho que esse é o caminho. Amém, amém. Eu fico muito, muito grata de ouvir isso, de coração. Pode ter certeza que para mim, para Renata, isso é o mais importante. Esse momento é a parte mais importante do nosso trabalho. E tenho Sim, certeza que de todas as profissionais que estão assistindo aqui também, porque eu conheço a todas que estão assistindo, todas. Eu tenho certeza que todas têm essa busca, todas, sem exceção, sem exceção. Quero mandar um beijo para o Andelene, para a Tassiana, para a Nancy, para a Lilian, para a Ellen, para a Flávia, para a Estela, para a Lenir, para a Alessandra, que estão assistindo ao vivo, e para todas que vão assistir depois na gravação. Mônica, muito obrigada, viu, querida? Você está recebendo um monte de mensagem aqui, ó, por escrito, tá? Que você vai ficar bem, que o tratamento agora vai evoluir mais um pouco com as novas terapêuticas que a gente vai entrar, tá? Todas estão mandando um sim. grande abraço para você. Beijo para todas também, meninas. Beijos, meninas. Oi, Um ótimo dia para vocês. Beijo. beijo. Tô te ligando, Tchau. Mônica. Tá Tchau. certo. Tchau.